A paz, meus queridos, Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Estamos começando mais um programa Alicerçados no Amor de Deus. Hoje é quinta-feira, dia 10 de julho. Amém? Vamos fazer a nossa oração, meus amados. Bendito é o Senhor, papai. O Senhor é santo, é digno de ser louvado, honrado e glorificado. Mais uma vez, Senhor, nós entramos na sua presença, Senhor, para te agradecer por tudo que o Senhor tem feito por nós, Pai. Pela sua misericórdia, pela sua graça, pelo seu cuidado, Pai. O Senhor não mediu esforços para nos resgatar, Senhor. Enviou seu Filho amado, Cristo, Messias Jesus, para nos resgatar dos nossos pecados, dos nossos erros, das nossas falhas, da nossa condenação, Pai. Porque nós fomos vendidos como escravos, fomos enganados, Pai. Vendidos como escravos e tínhamos sobre nós a condenação eterna. Mas o Senhor mudou, Senhor, o nosso viver, mudou a nossa história, Pai. Nós te agradecemos, Pai, com tudo que temos e somos. Por isso entregamos a Ti a nossa vida, os nossos sonhos, nossos planos, família, tudo que temos, Pai, tudo que somos, pois nada faz sentido distante de Ti, Senhor. Recebe, Senhor, a nossa vida como uma oferta viva no Seu altar, Pai. Queremos aprender a Te servir, a Te honrar, a Te glorificar, a fazer, Senhor, a sua vontade e não a nossa, Pai. Nós não queremos mais ensinar o Senhor a fazer o seu trabalho, Pai. Pelo contrário, queremos aprender a nos sujeitar à sua vontade. Cremos, Pai, que o seu querer, a sua vontade é perfeita, é agradável, é bom, Pai querido. Por isso, Pai querido, ajuda-nos, Pai, a esperar, Senhor, a descansar em Ti, Senhor. Revela, Senhor, a Tua vontade, Pai. Revela, Senhor, o Teu desejo, o ministério que o Senhor tem para cada um de nós, Pai. Peço isso pela minha vida, Senhor. Eu creio que o Senhor revelou para mim, Senhor, qual é a sua vontade, Pai. Mas eu peço que o Senhor faça, Pai amado, pela vida de cada um dos Teus filhos, Pai. Que ninguém fique zigue-zagueando, Senhor. Ninguém fique, Pai, procurando como no escuro assumir o seu ministério, mas pelo contrário, Pai, eles saibam exatamente o que o Senhor espera de cada um deles e que eles possam assumir esse ministério. Aqueles que ainda não estão, venham assumir esse ministério. Eu os abençoo, Pai, com esse entendimento pelo poder do nome de Jesus Cristo. Queridos, sejam abençoados. Seja abençoada a sua casa, a sua família, a sua saúde, seus caminhos e o seu ministério, em nome de Jesus Cristo. Quero abençoar também todos os nossos irmãos do Ministério Alicerce, cada pastor, cada missionário, missionária, obreiros, sejam abençoados em nome de Jesus Cristo. Quero estender essa bênção para todos os pastores da Igreja de Cristo no Brasil e no mundo. Seja abençoada a igreja. Aliás, a Igreja de Cristo é abençoada, mas que a Igreja de Cristo seja fortalecida. Em nome de Jesus Cristo, no amor de Deus, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Pega o copo com água, queridos, vamos fazer a nossa oração. Pega ali o copo com água. Vamos apresentar o nosso Deus. Papai querido, abençoa essa água que teus filhos apresentam a Ti, Senhor. Coloca a Tua unção, o Teu poder, Pai, e transforma essa água no remédio que eles precisam para a cura do corpo físico e espiritual. E quem beber dessa água seja abençoado, em nome de Jesus Cristo. Amém. Obrigado, Jesus. Podem beber, queridos, em nome de Jesus. Amém, meus amados. Glória a Deus. Como que vocês estão? Tudo bem com vocês? Deus abençoe. Queridos, eu quero lembrar os irmãos que esse é um programa gravado, tá? Foi gravado hoje mesmo, né? Um pouquinho antes. E então eu vou mandar um abraço para vocês aqui, né? De maneira mais generalizada, tá bom? Então, queria pedir que os irmãos compartilhassem a live, curtissem também, né? E ficassem à vontade para comentar. Vou estar vendo todos os comentários ali, tá bom, queridos? Com muito carinho, em nome de Jesus. Então, Deus abençoe, queridos, nossos irmãos de Sapucaia do Sul, Deus abençoe. São Miguel do Oeste, Deus abençoe, queridos, Paranaguá, Guaratuba, Matinhos, Deus abençoe, queridos, Maringá, Campo Mourão, Deus abençoe todos os nossos irmãos de Bituruna, meus amados, as nossas igrejas, né, espalhadas em Nova York, Deus abençoe Pontal do Paraná, Deus abençoe Guarulhos, queridos, né, Deus abençoe Canela também, em nome de Jesus, tá? Se você, eu não falei a cidade que você está nos acompanhando, se você quiser colocar ali também, pode colocar, meus amados, tá? Eu vou mandar um abraço para vocês aí, no caso amanhã, tá bom? Deus abençoe a todos em nome de Jesus, conforme a oração que foi feita no início do programa, tá bom? Vamos então continuar a nossa leitura, queridos, livro de Macabeus, primeiro Macabeus. Agora nós vamos ler a partir do capítulo 14, né? Isso, ó. A morte de Demétrio segundo louvor de Simão.
Amém, meus amados? Então nós estamos lendo esse livro apócrifo, tá? Nós temos a lista aqui de vários livros que nós lemos, já fizemos a leitura, se você não viu ainda, nós temos a leitura completa da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, né, comentado, tem aqui na playlist no canal, tá bom, queridos? Então você quer fazer uma leitura da Bíblia, às vezes não consegue, tem dificuldade, às vezes não consegue entender, acaba perdendo a atenção, né? Você pode fazer conosco, tá? Então você vem ali na playlist, procura ali a leitura completa da Bíblia, e você vai ler de Gênesis ao Apocalipse, vai estar ali para você, né? Ou às vezes para você tirar alguma dúvida, às vezes tem um comentário ali sobre algo que você tem dúvida, você procura ali, tem ali os livros, né? Os capítulos, aí você tem uma proximidade para você achar, né? Onde é que nós estamos lendo, onde é que nós lemos, tá? E daí você pode encontrar, tirar uma dúvida, às vezes para trazer uma pregação, uma ministração, né? Então, também é bênção também. Temos também ali, queridos, alguns livros apócrifos que nós lemos, como o livro dos Justos, que também é o livro de Jasser, né? Um livro muito bom, recomendo, tem a playlist no canal. Nós lemos também o livro de Enoque, né? O livro 1, Enoque 2 e o Enoque 3, querido. O terceiro livro de Enoque também. Então nós fizemos a leitura desses livros, né? Então é uma indicação para você, às vezes, aí fazer uma maratona, né? Pegar um final de semana e um feriado, né? E ver, né? Alguns desses livros aí para você estar se alimentando, né, queridos? Lemos vários outros livros apócrifos, temos aqui também a Caverna do Tesouro, livro dos Jubileus, todos os livros referentes, né, à Palavra de Deus. Agora, por pedido, nós estamos lendo esse do Macabeus, tá, queridos? É o primeiro Macabeus, provavelmente vamos ler o segundo também, né? E se eu não me engano tem o terceiro também, tá? Então tá sendo um livro muito interessante. Ele não é um livro inspirado, é um livro apócrifo, né? Mas ele tem uma autoridade muito boa histórica, tá, queridos? Então realmente é um livro historicamente, é um livro muito bom, tá bom? E também nós estamos lendo agora também os livros da Bíblia, né? Só que agora não direto, né? Nós fizemos estudo do Apocalipse, de Gênesis, de vários livros, os profetas. Então nós estamos fazendo já a segunda conclusão da leitura da Bíblia, né? Agora livro a livro, né? Faltam alguns livros ainda, acho que o último que nós fizemos agora foi o livro de Provérbios, né? Então, um livro muito interessante, muito bom também, queridos, tá bom? Então, se você puder, pode ali ver o livro, né? Para você vai estar um pouquinho mais direcionado. Eu não fiz, queridos, uma leitura teológica, queridos, tá? Eu não fiz uma leitura teológica, mas fiz uma comentada de maneira bem simples, tá, queridos? Eu acredito que é assim que deve ser, tá? É mais fácil você entender do que através de regras, né? As pessoas colocam muitas regras e não vou dizer que nem sempre, quase sempre elas não são a maneira correta, né, de ver. Então a gente, através da inspiração, né, Deus ele vai dando a direção, nós vamos ministrando, vamos comentando e vamos aplicando isso de maneira prática no dia a dia nosso, né? Inclusive esse livro de Macabeus também, Deus, né, quando ele dá algo para nós comentarmos ali, uma situação, a gente tem aproveitado para fazer isso, né? Para aprender e para aplicar, né? Os erros e os acertos. Os erros para nós não cometermos e os acertos para nós podermos usarmos, né? A favor das nossas vidas também. Tá bom, queridos? Em nome de Jesus. Então fica aí a dica para vocês, né? Procurar as playlists do canal, tem vários livros ali lido, né? E comentado. E agora estamos então no livro de Macabeus, tá? Primeiro Macabeus, capítulo 14, queridos, tá bom? Glória a Deus. Glória a Deus, meus amados. Vamos lá, então. Morte de Demétrio II, louvor de Simão. No ano 162, o rei Demétrio reuniu seu exército e partiu para a Média. Tensionava ali recrutar reforços com os quais pudesse vencer Trifão. Arsáces, rei da Pérsia e da Média, soube que Demétrio havia penetrado em seus domínios e mandou um de seus generais com a ordem de prendê-lo vivo. O general partiu e desbaratou o exército de Demétrio, conseguindo capturá-lo. Conduziu então à presença de Arsáces, o qual lançou-o na prisão. A terra de Judá permaneceu em paz por todos os dias de Simão. Ele procurou o bem de sua nação e a eles agradou a sua autoridade. Assim, com sua glória todos os seus dias. Como sua glória todos os seus dias. Que benção, né, queridos? Ali era o último dos irmãos, né, do Macabeu ali, né? Dos filhos de Matatias, né? Versículo 5. Além de outros títulos de glória, tomou Jope e fez dela
o seu porto, abrindo o acesso às ilhas do mar. Alargou os limites das nações, mantendo sob seu controle o país. Interessante que começou com uma revolta, queridos, né? Olha que interessante, né? A Bíblia fala para nós nos sujeitarmos às autoridades, queridos, né? Todas as autoridades, porque elas são instituídas por Deus. Mas essa obediência e sujeição às autoridades, o limite dela é o pecado, tá bom, queridos? Você vê que eles estavam ali sendo afligidos por causa do pecado do povo, tá tudo certo, queridos, né? O povo é o que eles plantaram, né? Mas os reis ali, queridos, eles queriam obrigar o povo judeu a adorar outros deuses, né? E foi proibido o culto, eles matavam aqueles que cultuavam, que sacrificavam a Deus, que eles soubessem que tinha qualquer ligação com o Deus de Israel, eles matavam. E eles estavam ali incentivando cultos a outros deuses. É interessante que é a mesma coisa hoje, né, querido? Você pode ser qualquer coisa, ninguém se importa com você, desde que você não vire evangélico ou crente, né, querido? Se você virar crente, você vira um problema, né? Então, não é diferente, queridos, né? Só que ali era instituído, né, como uma lei, né? E a Bíblia também diz no livro do Apocalipse que vai ser assim no final dos tempos, né, queridos? No final dos tempos vai ser assim também, né? Não vai ser proibido a religião a Deus, né? O anticristo vai se assentar no trono de Deus e ele vai querer exigir adoração somente a ele, né? Então, o que acontece? Todo povo ele se sujeita à autoridade e tem que se sujeitar, senão Deus não está a favor dele. Mas quando Matatias, por exemplo, o pai lá ali do Macabeus, né, e dos seus 4 irmãos, ele é o sumo sacerdote, ele falou, não vou fazer, né? E ele ficou muito indignado e eles eram obrigados, e eles queriam convencer ele de que como ele tinha bastante influência sobre o povo, para que ele também levasse o povo à idolatria. E ele se revoltou ali, matou os emissários, queridos, começou uma revolta muito grande. Como o reino estava um pouco enfraquecido naquele momento, Deus o fortaleceu sobremaneira, ele e seus filhos, queridos, e eles foram se juntando a eles, todas as pessoas que não aceitavam aquilo, né? Uma coisa é um povo vir nos dominar, que outra coisa é proibir nós de cultuar a Deus. Nós não vamos parar de cultuar, nós não vamos adorar outro Deus. Não é nem só parar, é questão de adorar outro Deus, é mais grave ainda, né? Cometer essa prostituição espiritual, que é a idolatria, queridos, né? Então ele se revoltou mesmo, Deus deu força para ele, queridos, a ponto dele se tornar praticamente o rei dos judeus, né? De Israel, de Judá ali em especial. E Deus o abençoou sobremaneira, queridos. Os reis tinham medo, ele teve grandes vitórias. Se você não leu o livro ainda, né, do Macabeus, né, peço a você que volte do início dessa leitura para que você entenda. Às vezes você está pegando ali na metade, ali, o negócio andando ali, aí você vai, a leitura andando, você vai acabar não entendendo. E não vai ser prazerosa para você ler. Então, veja desde o início para você ter mais entendimento, tá bom, queridos? Quem não viu desde o início, né? E Deus deu muita graça, vitórias extraordinárias, queridos, né? Com poucas pessoas, eles venceram grandes exércitos e tiveram um renome ali, né? E agora mais um inimigo dele caiu, ó. E daí por isso que veio essa prosperidade sobre a nação. E o que ele fez disso? Vamos ver o que ele falou. Versículo 6. Alargou os limites da nação, mantendo sob controle o país, recuperando muitos prisioneiros, apoderou-se de Gazará, de Bet-sur e da cidadela, de onde removeu as impurezas, e não havia quem lhe resistisse, ninguém podia mais contra eles, porque eles estavam firmes com Deus, em obediência a Deus e fazendo aquilo que Deus esperava que eles fizessem, queridos. Versículo 8, ó. Cada um pôde cultivar a terra com segurança. A terra lhes dava seus produtos e as árvores das planícies dos seus frutos. Os anciãos sentavam-se nas praças, todos conversando sobre o bem-estar, enquanto os jovens resistiam-lhe de garbo, endossando suas armaduras. Que interessante, né, queridos? Abasteceu as cidades com mantimentos e dotou-os de meios de defesa, e a fama de sua glória ressoou até as extremidades da terra. Consolidou a paz sobre o país, e Israel se alegrou com grande júbilo. Podia cada um ficar sentado debaixo da sua vinha e sua figueira, e não havia quem medo lhe metesse. De maneira que foi colocada a frase, às vezes a gente se enrosca um pouquinho. Versículo 13. Foi reprimido quem os atacava em seu país, e até reis foram vencidos nesses dias. Ele emparou
todos os humildes do seu povo, observou a lei e eliminou todos os ímpios e malvados. De glória recobriu o lugar santo. Do santuário, as alfaias multiplicou. Que interessante, né? Que eles parecem um livro que nós lemos ali no livro de Crônicas ou livro de Reis, né? É bem parecido assim a história, né? Quando um rei se levantava para fazer a vontade de Deus, como Josafá, Josias, Ezequias, né? Ele ia restabelecendo o culto e Deus abençoando. Vinha grandes provas e Deus ali vencia. A diferença é que Deus não levantou para falar com ninguém ali, queridos. Isso que é interessante no livro de Macabeus, né? Por isso que ele não tem palavra revelada de Deus. Tem a ação de Deus, mas não tem palavra revelada, né? Então não tem profecia. Então, por isso, ele é classificado como livro apócrifo, né? Simpatia em Esparta e Roma. Ao se saber em Roma e também em Esparta que Jonatas havia morrido, todos sentiram um profundo pesar. Jonatas era o irmão de Simão, queridos, que era também foi um poderoso general, sumo sacerdote, mas também general, queridos. Sendo, porém, informados de que Simão, seu irmão, se tornara sumo sacerdote em seu lugar, e mantinha o controle do país e suas cidades. Escreveram-lhe em placas de bronze para renovar com ele a amizade e aliança outrora contraídas com Judas e Jonatas, seus irmãos. O Judas também foi um outro grande líder, queridos. Essas placas foram lidas perante a Assembleia, em Jerusalém. Quanto a carta enviada pelos espartanos, eis a cópia. Então tem a cópia ali, versículo 20. Os magistrados e a cidade dos espartanos, a Simão, sumo sacerdote, aos anciãos e sacerdotes e a todo o povo dos judeus, seus irmãos, saudações. Os embaixadores que enviaste ao nosso povo informaram-nos da vossa glória e honra, enchendo-nos de alegria com a sua vinda. As declarações que eles fizeram nas assembleias do nosso povo, nós os transcrevemos nestes termos. Numênio, filho de Antíoco, Antípatro, filho de Jasão, embaixadores dos judeus, vieram até nós para renovar a amizade conosco. O povo achou conveniente receber esses homens com todas as honras e incluir a cópia de suas palavras nos livros das atas públicas, a fim de que o povo de Esparta conserve a sua lembrança. Além disso, remetemos uma cópia de tudo ao sumo sacerdote Simão. Depois, Simão enviou Numênio a Roma com um grande escudo de ouro, de 1000 minas de peso, para confirmar a aliança com eles. A Assembleia reconhece Simão como sumo sacerdote. Ao tomar conhecimento desses fatos, o povo começou a dizer: que prova de gratidão ofereceremos a Simão e a seus filhos? Pois mostrou-se valente, ele com seus irmãos e a casa do seu pai, e combateu os inimigos de Israel, repelindo-os e assegurando a Israel a liberdade. Gravaram então uma inscrição em placas de bronze que foram afixadas em colunas no Monte Sião. Eis a cópia do texto. No dia 18 de Elul, no ano 172, que é o terceiro ano de Simão, sumo sacerdote, no átrio do povo de Deus, numa grande assembleia de sacerdotes, o povo de dirigentes da nação e de anciãos do país foi tornado público o seguinte. Como estavam ocorrendo muitas guerras no país, Simão, filho de Matatias, da descendência de Joaribe, como também seus irmãos, expuseram-se ao perigo e fizeram frente aos adversários da nação, a fim de que o lugar santo e a lei permanecessem firmes. Olha que lindo isso, queridos. O propósito de tudo, queridos, né, desse livro, no caso da vida dos Macabeus, né? Fala Macabeus, mas os filhos de Matatias, né? Assim enalteceram sua nação com uma glória imensa, verdade. Jonatas, depois de unificar a nação e exercer o cargo de sumo sacerdote, foi juntar-se a seus antepassados. Então, os inimigos dos judeus quiseram invadir e devastar o território e estender a mão contra o lugar santo. Mas Simão levantou-se contra eles e combateu por sua nação. Gastou muito do seu dinheiro para fornecer armas aos homens do exército e seu povo a pagar-lhes o soldo. Fortificou também as cidades da Judéia, assim como Bet-sur, nos limites do país.
Ali onde antes se concentravam as armas dos inimigos, deixou uma guarnição de soldados judeus. Fortificou ainda Jope no litoral e Gazara na fronteira do território de Azoto. Em Gazara habitavam outrora os inimigos, mas Simão nela estabeleceu colonos judeus, provendo-os de tudo o necessário para reprimir seus ataques. Vendo a fidelidade de Simão e a glória com que ele se propusera conquistar para a sua nação, o povo o constituiu seu chefe e sumo sacerdote, em vista de tudo o que fizera, pela justiça e fidelidade que havia observado para com sua pátria, e porque havia procurado por todos os modos exaltar o seu povo. 36. Em seus dias foi-lhe dado, por sua mão, extirpar do território os gentios, incluídos os que estavam na cidade de Davi, em Jerusalém. Esses haviam constituído para si a cidadela, de onde saíam para profanar as imediações do lugar santo, causando grave atentado à sua pureza. Nela, Simão alojou soldados judeus, fortificando em vista da segurança da região e da cidade, e tornou mais altas as muralhas de Jerusalém. Por tudo isso, o rei Demétrio confirmou como sumo sacerdote, incluiu entre seus amigos e cumulou de glória. Versículo 40. Pois chegara aos ouvidos do rei a notícia de que os judeus haviam sido chamados pelos romanos de amigos, aliados e irmãos, e que os mesmos romanos haviam recebido os embaixadores de Simão com todas as honras. Informaram-no também que os judeus e seus sacerdotes haviam concordado em que Simão fosse seu chefe e sumo sacerdote para sempre, até a vinda do profeta esperado. Mas ele seria ainda o seu general e assumiria a responsabilidade do lugar santo, designado ele próprio quem deveria dirigir as obras públicas, administrar o território, cuidar do armamento e das fortalezas. E ainda sendo ele responsável pelo lugar santo, todos deviam obedecer-lhe. Em seu nome se redigiram todos os documentos oficiais, e ele poderia revestir-se de púrpura ou usar ornamentos de ouro. A ninguém do povo, nem dentre os sacerdotes, será lícito derrogar qualquer dessas coisas ou contradizer as ordens que ele der, ou sem a autorização convocar reuniões no país, ou vestir-se de púrpura ou usar a fivela de ouro. Ninguém podia fazer nada disso sem autorização do Simão, né? Todo aquele que proceder contrariamente a essa decisão ou delas derrogar, o que quer que seja, será considerado culpado. Foi do agrado de todo o povo conferir a Simão o direito de agir de acordo com estas resoluções. Quanto a Simão, ele aceitou e assumiu com agrado as funções de sumo sacerdote, de comandante das tropas e chefe das nações dos judeus, inclusive dos sacerdotes, ficando à frente de todos. Mandaram gravar este documento em placas de bronze e colocá-lo no recinto do lugar santo, em lugar bem visível. Uma cópia do texto deve ficar no tesouro, à disposição de Simão e de seus filhos. Glória a Deus, né, queridos? O que estão achando, meus amados, da leitura? Carta de Antíoco VII a Simão. Já é o sétimo, já. 15. Antíoco, filho do rei Demétrio, enviou das ilhas do mar uma carta a Simão, sacerdote e chefe da nação dos judeus, e a todo o povo. Este era o teor da carta. O rei Antíoco a Simão, sumo sacerdote, chefe da nação, e ao povo judeu, saudações. Certos indivíduos, verdadeiras pragas, tomaram o reino de meus pais. Agora, porém, quero fazer valer os meus direitos a fim de poder reduzir o reino à situação em que antes se encontrava. Por isso, recrutei um numeroso exército e equipei navios de guerra, pois quero desembarcar no país e ajustar conta com os que arruinaram a nossa terra e devastaram tantas cidades no meio do reino. No meu reino, né? Agora, pois, eu te confirmo todas as isenções de impostos consentidas pelos reis meus predecessores, como também a dispensa, deixa eu aumentar um pouquinho aqui,
Também a dispensa por eles concedida de quaisquer outros donativos. Dou-te a permissão de cunhar moedas próprias com valor legal no teu país. Jerusalém e o santo fique livres de qualquer imposto. E todas as armas que fabricaste e as fortalezas que construíste e que estão sob o teu controle permaneçam em teu poder. Toda a dívida que tenhas no momento para com o tesouro real, ou que venhas a contrair no futuro, desde agora e para sempre, seja cancelada. Enfim, quando tivermos reconquistado o nosso reino, haveremos de glorificar a ti, a tua nação e o teu templo, de tal maneira que a vossa glória se tornará manifesta por toda a terra. Antíoco VII sitia Trifão em Dorá. Versículo 10. De fato, no ano 174, tudo isso acontecendo muito rápido, né? O tempo, né, queridos? Muita coisa, muita luta naquele tempo, né? Então, no ano 174, Antíoco partiu para a terra de seus pais. Todas as tropas acorreram ao seu lado, ficando apenas uns poucos partidários de Trifão. Antíoco pôs-se a persegui-lo e Trifão, fugindo, chegou até Dorá, no litoral. Ele via que as desgraças se acumulavam para o seu lado, pois seu exército o tinha abandonado. Antíoco acampou contra Dora, tendo conseguido 120.000 soldados de infantaria e 8.000 cavaleiros. Cercou a cidade por terra, enquanto os navios a atacavam pelo mar. Assim, apertando a cidade por terra e pelo mar, não deixava ninguém entrar nem sair. A embaixada dos judeus regressa de Roma. Enquanto isso, Numênio e seus companheiros chegaram de Roma, trazendo cartas para o rei dos vários países. Nela estava escrito o seguinte: Lúcio, cônsul dos romanos, ao rei Ptolomeu saudações. Os embaixadores dos judeus vieram a nós como amigos e aliados, enviados pelo sumo sacerdote Simão e pelo povo judeu para renovarem a nossa antiga amizade e aliança. Eles nos trouxeram um escudo de ouro valendo 1.000 barras de prata. Decidimos, pois, escrever aos reis dos vários países a fim de que não lhe causem dano algum, nem façam guerra contra eles, contra as suas cidades ou seu território, nem ajudem aos que combatam contra eles. Achamos conveniente aceitar o escudo que nos ofereceram. Portanto, se elementos perniciosos estiverem escapados do seu território para junto de vós, entregai-vos ao sumo sacerdote Simão para que os castigue segundo a sua lei. As mesmas coisas ele escreveu ao rei Demétrio, a Átalo, a Ariarates e a Arsaces. Também para os outros países, para Sames e os espartanos, para Delos, Mindos, Sicônia, Cária, Samos, Panfilha, Lícia, Alicarnasso, Rhodes, Fazeles, Cos, Cide, Arados, Gortina, Cinidos, Chipre e Cirene. Minha vista está forçando um pouquinho hoje, acho que por causa da iluminação. E mandaram uma cópia dessas cartas para o sumo sacerdote Simão. Vou trazer mais para perto aqui, mas é capaz de eu derrubar ali. Deixa eu ver se eu aumento um pouquinho aqui, queridos. Vai caber. Aqui já vai melhorar. Mas não cabe certinho aqui, né? Deixa eu aumentar um pouquinho. Aqui, deixa eu agora arrumar ali, querido. Só um pouquinho, vamos arrumando aqui, vamos ver como vai ficar. Vai ficar apertadinho, mas dá pra ler. Vai ficar melhor pra mim ler, que eles estão forçando muito minha vista aqui.
Recriminações de Antíoco VII contra Simão. Versículo 25. O rei Antíoco estava acampado contra Dora, na parte nova da cidade, lançando contra ela continuamente as alas do seu exército e empregando máquinas de assalto. Assim bloqueou Trifão, impedindo de entrar ou sair. Foi quando Simão enviou a Antíoco 2.000 homens escolhidos para combaterem ao seu lado, além de prata e ouro e muito equipamento. O rei, porém, não quis recebê-los. Ao contrário, revogou tudo que antes havia combinado com ele, passando a mostrar-se hostil a Simão. Que interessante, né? Como as pessoas, o demônio entrava no coração, eles mudavam completamente, né, queridos? Isso é normal, né? A pessoa tá bem, tá tudo certo, daqui a pouco virou inimigo, né? Versículo 28, ó. Chegou a mandar-lhe Atenóbio, um dos seus amigos, para tratar com ele nesses termos: Vós estáis ocupando Jope, Gazara e a cidadela que está em Jerusalém, cidade do meu reino. Devastaste o território delas, provocaste uma grande calamidade por toda a região e vos apoderaste de muitas localidades do meu reino. Versículo 30. Agora, pois, entregai as cidades que ocupastes, bem como os tributos das localidades de que vos apoderastes fora dos limites da Judéia. Ou então dai-nos em troca 500 talentos de prata, além de mais 500 talentos pelos estragos que causaste e pelos impostos da cidade. Caso contrário, viremos aí e vos submeteremos à força. Atenóbio, o amigo do rei, chegou a Jerusalém e aí pôde ver o luxo de Simão, o esplendor em ouro e prata, o rico mobiliário, ficando maravilhado. Mesmo assim, transmitiu-lhe as palavras do rei. Em resposta, Simão lhe disse: Não tomamos terra de ninguém, nem nos apoderamos do que não é nosso, não era nosso. Somente recuperamos a herança de nossos antepassados, a qual foi injustamente ocupado pelos nossos inimigos durante algum tempo. Nós, porém, tendo surgido a oportunidade, estamos recuperando essa herança dos nossos pais. Quanto a Jope e Gazara, que tu reclamas, elas infligiram graves danos ao povo até em nosso território. Mas mandaremos por elas 100 talentos. Sem comentar nada, Atenóbio voltou furioso para junto do rei e transmitiu-lhe as palavras, falando também do luxo de Simão e de tudo que havia visto. O rei ficou sumamente contrariado, concebeu contra ela, sendebeu contra os filhos de Simão. 37. Entretanto, conseguindo embarcar no navio, Trifão refugiou-se em Ortósia. O rei então nomeou Sendebeu comandante e chefe do litoral, comandante em chefe do litoral, e confiou-lhe tropas de infantaria e cavaleiros. Mandou-o acampar à vista da Judéia, reconstruir Quedron, fortificar suas portas e fazer incursões contra o povo. O rei, por sua vez, foi perseguir Trifão. De fato, chegando a Jamna, Sendebeu começou a provocar o povo e a invadir a Judéia, fazendo prisioneiros e matando muita gente. Reconstruiu Quedron e aí alojou cavaleiros e tropas com a missão de fazer incursões e patrulhas pelas estradas da Judéia, conforme a ordem do rei. Versículo 16, queridos. João subiu de Gazara e foi referir a Simão, seu pai, o que Sendebeu estava fazendo. Simão chamou seus filhos mais velhos, Judas e o mesmo João, e lhe disse: Eu e meus irmãos e a casa de meu pai temos combatido os inimigos de Israel desde a nossa juventude até os dias de hoje, e conseguimos por nossas mãos libertar Israel tantas vezes. Agora, porém, estou ficando velho, ao passo que vós, pela misericórdia divina, estáis na força dos anos. Ocupai, pois, o meu lugar e de meus irmãos, e saí a combater por nossa nação. Que o auxílio do céu seja convosco. Ele escolheu no país 20.000 homens de infantaria e cavaleiros, os quais puseram-se em marcha contra Sendebeu. Tendo pernoitado em Modim, levantaram-se de madrugada e avançaram para a planície.
Viram então um enorme exército que vinha ao seu encontro, infantaria e cavalaria, mas uma torrente interpunha-se entre os inimigos e eles. João tomou posição diante dos inimigos, ele com sua gente, e logo percebendo que os seus tinham medo de atravessar a torrente, passou ele por primeiro. Vendo isso, os soldados atravessaram também depois dele. Então ele organizou seu exército, colocando os cavaleiros no meio da infantaria, pois a cavalaria dos inimigos era muito numerosa. E tocaram as trombetas, e Sendebeu e seu exército foram desbaratados. Glória a Deus. Muitos dentre eles caíram feridos e os restantes fugiram para a fortaleza. Nessa ocasião, Judas, irmão de João, ficou ferido. João perseguiu os inimigos até chegar em Quedron, que Sendebeu tinha reedificado. Fugiram também para as torres que estão nos campos de Azoto, mas João as incendiou, e assim caíram dentre eles ainda uns 2.000 homens. Depois João retornou para a Judéia em paz. Assassinato de Simão e de seus 2 filhos. Uau! 11. Ptolomeu, filho de Abubo, tinha sido nomeado governador da planície de Jericó. Possuía prata e ouro em abundância, e era genro do sumo sacerdote. Seu coração, porém, encheu-se de soberba e começou a ambicionar o domínio do país. Para isso, preparou uma cilada contra Simão e seus filhos a fim de eliminá-los. Ora, Simão estava percorrendo as cidades no interior do país, ocupado com sua administração. Então desceu a Jericó, ele e seus filhos Matatias e Judas, no ano 177, tudo junto. Era o 11º mês, isto é, o mês de Sabá. O filho de Abubo recebeu-os traiçoeiramente na pequena fortaleza chamada Doque, que ele mesmo havia construído. Ofereceu-lhes um grande banquete, mas aí colocou alguns homens de emboscada. Quando Simão e seus filhos já estavam embriagados, veio Ptolomeu com seus homens e, armados, entraram na sala do banquete e o mataram. A ele, aos 2 filhos e alguns de seus servos. Assim, Ptolomeu cometeu uma nefanda traição, retribuindo o bem com o mal. Que interessante isso, né, queridos? Confiar mesmo é só em Deus, né? A seguir, Ptolomeu escreveu ao rei, contando o acontecido e pedindo que lhe mandasse tropas de reforço, assegurava-o de que lhe entregaria toda a região com as suas cidades. Despachou também emissários a Gazara, a fim de assassinarem João. Quanto aos comandantes, convidou-os a passarem a seu lado, com a promessa de prata e ouro e presentes. A outros ainda enviou para tomarem Jerusalém e o monte do templo. No entanto, alguém fora correndo avisar a João, em Gazara, que seu pai e seus irmãos tinham sido mortos, e acrescentou: ele mandou matar também a ti. Ao ouvir isso, João ficou muito perturbado. Conseguiu, porém, prender os homens que tinham vindo para matá-lo e os executou, pois sabia que estavam atentando contra a sua vida. Os outros atos de João, as guerras e façanhas que realizou, a reconstrução das muralhas e, enfim, todos os seus empreendimentos, essas coisas estão registradas nos anais dos sacerdócios, desde o tempo em que ele se tornou sumo sacerdote depois de seu pai. E chegamos ao fim, queridos. Fechamos o livro, então, de 1 Macabeus. Glória a Deus, queridos. Glória a Deus, então, por essa leitura. Amém, meus amados. Glória a Deus. Eu não sabia que estava acabando agora o Macabeus. Como eu disse a vocês, né? Eu tô lendo junto com vocês, não tenho me preparado, né? Lido antes, para essa novidade ser minha e sua, né? Glória a Deus, meus amados. Então, vamos ver que livro que nós vamos ler, então, começar a lermos amanhã. Se você quiser deixar já uma sugestão, por favor, né? Coloca ali, vamos ler o 2 Macabeus. Querem continuar essa leitura? Ou vamos alternar com o livro da Bíblia? Ou algum outro livro que tenha, né? Fale sobre a história de Israel, sobre, né, o povo de Deus, sobre as coisas concernentes à Bíblia, né? Daí, se você quiser dar alguma sugestão, é muito bem-vindo, tá bom, meus queridos? Glória a Deus. Senão a gente vai ler amanhã um livro.
Vou também estar orando a Deus, pedindo a Deus, né? E vou também colocar diante de Deus a sugestão de vocês. Então, por favor, escrevam ali. E depois nós vamos, amanhã vamos começar uma nova leitura, tá bom, queridos? Glória a Deus. Espero que vocês tenham gostado, queridos, do primeiro Macabeus. Eu gostei muito, só que eu entendi assim que se você pegar ele meio andando, ali a leitura andando, a pessoa fica totalmente perdida. Então, se você puder, veja do início, né? E daí vai ser bem interessante essa leitura. Muito interessante mesmo. Glória a Deus. Amém, meus amados. Glória a Deus, então. Vamos então encerrando o nosso programa hoje. Faz assim com as suas mãos. Que a graça, a paz, as misericórdias e consolações do Espírito Santo sejam e estejam na vida e através da vida de cada um de vocês pelo poder do nome de Jesus Cristo. Você que crê e recebe, diga amém. Diga obrigado, Jesus. Glória a Deus. Queridos, fiquem com Deus. Deus abençoe vocês e até amanhã às 21 horas com mais um programa Alicerçados no Amor de Deus. Deus abençoe, queridos. Até amanhã.